Preparando esta homilia, irmãos, nós padres, sempre procuramos, às vezes, uma ajuda para iluminar mais a celebração e para poder iluminar também vocês. E numa homilia de Raniero de Cantalamessa, que era o pregador do Papa João Paulo II, ele comparava esta videira, a mesma visão, como um acontecimento. Vocês sabem que na arte, existe a arte, vamos supor, a arte da pintura. A pintura, quando você vai pintar uma tela, você coloca a tinta. Quando você vai fazer uma música, você tem que colocar as notas. Quando você faz uma construção, uma arte, um edifício que vai ser artístico, você tem que colocar pedra, cimento, tijolo e uma série de coisas. Mas existe uma arte que é necessária, que é fundamental, que não coloca, tira, que é a arte de esculpir. Michelangelo era um grande artista da Renascença. Pintou muitos quadros, pintou muitas coisas no Vaticano, mas construiu também muitas imagens de santos. Ele fez até Moisés. Quando ele acabou de esculpir Moisés, ele disse à estátua: parla, ou seja, fala, de tão perfeita que ela é. E ela ainda existe no Vaticano. E quem for a Roma e tiver a oportunidade de ir no museu, vai ver esta imagem. Mas Michelangelo, andando pela rua, andando lá viu um bloco enorme de pedra. Talvez para muita gente aquele bloco seria um bloco que não valeria nada, estava ali atrapalhando talvez. Talvez é desse jeito que você olha para a tua vida, para a vida de muitas pessoas. Nós muitas vezes olhamos para a vida das pessoas e julgamos, condenamos. A primeira leitura, quando olharam para São Paulo, duvidaram que São Paulo poderia se converter. Mas para Deus nada é impossível, nada. Talvez você olhe para a tua vida e diga: eu não tenho jeito, eu não mudo. Eu tento, eu luto, mas eu sou uma porcaria. Porém, irmãos, Deus, como Michelangelo, olhou naquela rocha um ser. E ele disse para quem estava com ele: eu vejo aqui um anjo. E aos poucos ele foi esculpindo, tirando o excesso, as pedras, e de repente formou um belíssimo anjo. Assim Deus quer fazer. Ele pegou o cisel e foi, daquela pedra bruta, fez um ser maravilhoso. Deus quer fazer isso conosco. Por isso Deus pega o cisel, e o cisel de Deus é a cruz, e começa a bater e martelar na nossa vida. Para quê? Para que construir em cada um de nós uma obra perfeita. E qual é a obra que Deus quer construir perfeita em cada um de nós? A imagem do seu Filho Jesus Cristo. E quando isto acontece, irmãos, quando de verdade eu permito que Deus trabalhe isso na minha vida, se eu permaneço nele, porque ele, na verdade, o Pai é o agricultor, é ele que poda, é Deus que poda a nossa vida. Cristo é a videira, e nós bebemos desta fonte. Se você bebe desta fonte, você, aos poucos, a vida divina vai nascendo na tua vida, e você se transforma. Por isso, irmãos, esta palavra quer ser na nossa vida uma boa notícia. A mesma coisa fala a segunda leitura da carta de São João. São João diz: irmãos, não amemos de boca para fora, amemos de fato.
O cristão, ele é chamado a dar testemunho, não com palavras, mas com atitudes. Como um marido pode amar a sua esposa? Morrendo por ela, dando o braço a torcer, se submetendo a ela. A esposa também. E nesse sentido, nós podemos ser sinal no mundo quando nós procuramos não fazer a nossa vontade. Mas deixamos que a graça de Deus, que o amor de Deus, que a misericórdia de Deus, que a ação do Espírito Santo haja em nossa vida. Por isso, irmãos, desde hoje, passamos esta semana clamando o Senhor: Senhor, fica comigo, permanece na minha vida, não me ajude a não me apartar de Ti, para que eu não me destrua, não peque, não me afaste do Teu amor. Vocês já perceberam para que serve o ramo da parreira? Já viram qual é a finalidade dela? A finalidade dela é só uma: produzir uva, produzir fruto. Se ela não produz fruto, ela não serve mais para nada, a não ser queimar. Por quê? Se fosse uma árvore diferente, você poderia aproveitar a madeira para fazer alguma coisa. Mas da parreira, você não aproveita nada. Porque o ramo é muito fino e não serve para nada, a não ser para dar fruto. Deus olha para nós e enxerga em nós aquilo que nós não conseguimos enxergar. Deus vê em nós um potencial maravilhoso, mas é Ele que tem que fazer a obra, não somos nós. Por isso, irmãos, não sejamos rebeldes ao Senhor.